para vocês. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Tadeu. Até trouxe um vídeo aqui em específico falando sobre o goleiro, que tem 32 anos de idade, e como vocês podem ver aqui nos números, né, titular do Goiás há um bom tempo, desde a temporada de 2019, jogou aí 2 anos na Série B, um ano, o Goiás jogou a Série B de 2021, se não estiver enganado, e agora 2021 só. Então ele chegou na Série A 2019, jogou 2020 Série A também, 2021 Série B, 2022 Série A, 2023 Série A, e aí então foi rebaixado no ano passado, e nesse ano agora com o Goiás iniciando a Série B do Brasileiro. Então um goleiro que tem experiência na primeira divisão, já foi procurado por vários times, e eu até já falei aqui para vocês. Gosto muito do goleiro, só que o Goiás pediria uma grande compensação financeira. Poderia ter uma troca com o Rafael Cabral e mais alguns milhões? Talvez, só que eu não sei se o Rafael Cabral aceitaria, né, jogar a Série B nesse ano, a não ser que fosse pelo Santos, que é o clube no qual ele já tem uma identificação. Então, acho uma boa alternativa, só que ao mesmo tempo eu não acredito, sabe, que o Cruzeiro vai fazer um investimento tão alto, ainda mais que SAF, o Ronaldo também não é muito fã de gastar, eu particularmente também não sou muito fã não, mas você tendo um time assim que tem que lidar com a emoção, com o torcedor, fica um pouco mais complicado. Não acho que ele tendo um goleiro que já é titular nos últimos 3 anos, tem contrato até o final do ano, não vejo mesmo o Rafael Cabral saindo do Cruzeiro, pelo menos por gestão por parte do Ronaldo. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo. Você gosta do Tadeu, não gosta? Essa questão dele ter contrato complica um pouco, até porque o vínculo dele com o Goiás vai até o final de 2027. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, patrocinadora aqui do canal, que já mandou algumas camisas de clubes internacionais, e eu vou deixar aqui inclusive alguns modelos deles lá no Instagram, você pode conferir e ver várias opções que eles têm, tanto de camisas de clubes aí, da Europa, do futebol alemão, italiano, inglês, MLS, Arábia Saudita, várias opções espalhadas pelo mundo. E lembrando, você tem um catálogo muito maior lá no Instagram, você visitando e você fazendo o seu pedido também, você pode selecionar. Gustavo, será que não tem essa camisa aqui desse time lá do Japão? Não é um time muito conhecido. Manda mensagem lá, manda foto, modelo, a temporada, que tem grande chance deles ter também ali em estoque, e vai demorar um pouquinho mais para chegar, né? Se você faz um pedido assim, 1 mês, 40 dias, mas se já tiver a pronta entrega, o frete grátis é para todo o Brasil, a partir de 2 unidades, e lembrando, né, vai demorar ali 5 dias, 7 dias para chegar, e você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você ganha 10% de desconto. Então o link da DG Store tá aqui embaixo para vocês. Bom, então eu quero começar falando aqui, né, primeiramente sobre o goleiro, que eu vou deixar essas informações que tivemos falando de que o DG estaria sendo procurado pelo Cruzeiro e tudo mais. Na época eu olhei essa notícia aqui e fiquei, cara, não é possível, né, que vai ter uma procura nesse sentido, e de acordo que eles colocaram que foi a Rádio Itatiaia. Eu vi alguns portais falando, Mercado da Bola, enfim, alguns outros, só que eu particularmente pesquisei lá na Rádio Itatiaia e não achei nada, tá? Então não acho que, por exemplo, tem alguma coisa de verdade nessa história não. Que aí ele falava então que estava de olho no DG, que está livre no mercado desde julho do ano passado, cogitava aposentadoria, mas ainda não fez, porque ele é muito novo, né? Ele tem só 33 anos de idade, e isso para um goleiro, ainda mais do nível dele, do nome dele, se ele quisesse, ele poderia jogar até uns 40 anos de idade, 42, tranquilamente. Enfim, e se você pensa que ele não estava jogando com frequência, aqui que você está enganado. Ó. Na última temporada pelo Manchester United, 58 jogos, foi muito mais do que os últimos... ele ficou no Manchester United durante 12 anos. Nenhum ele jogou mais do que na última temporada que ele fez. E, inclusive foi bem, muita gente pedia, né, até para que ele continuasse. Na época foi contratado o Onana da Inter de Milão ou do Ajax que ele estava, enfim, aí ele assumiu a titularidade, só que ele jogou bem em alguns jogos. Muita gente pensou que, como encerrou o contrato dele no final do ano passado, ele iria para algum clube da Arábia Saudita, né, que estava trazendo todo mundo. Não foi o que aconteceu, não foi mesmo. Ele continuou no Manchester United durante até o final do contrato, depois ficou livre no mercado e não foi mais para nenhuma equipe. Ele é muito identificado com o Atlético de Madrid, clube no qual ele é revelado, chegou a fazer bons campeonatos por lá, né, de Champions, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, e ficou no United durante muitos anos mesmo. Acho um goleiro interessante? Sim. Ele teve algumas falhas também. Bom, então eu vou deixar esse post aqui que eu fiz lá no Instagram, se você não segue a gente lá, já segue, onde eu falei, né, sobre essa questão, né, no caso de uma troca entre o João Paulo e o goleiro Rafael Cabral, que até marquei aqui o meu amigo, né, o Carlos, valeu demais, da página Peixão News, que é uma página do Santos, né, e aí muita gente falou em relação a isso, que será que poderia ser uma boa, será que não, uma troca envolvendo os dois jogadores, que é justamente sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Onde assim, será que poderia ser uma boa troca, né, onde explicando cada uma das situações. O Rafael Cabral todo mundo já sabe, não está numa fase
tão interessante. Ele até é um bom goleiro, isso aqui ninguém duvida, mas que falhou, eu diria que no clássico contra... Bom, então em relação... Outra aqui no vídeo que eu já tinha comentado com vocês há pouco tempo atrás é em relação ao Robert Renan. Eu até deixei essa matéria aqui, ó, falando sobre o jogador que não foi relacionado para o primeiro jogo contra o Bahia, no Beira-Rio, na estreia do Brasileirão, e é bem provável que ele saia, né, do Internacional, muito por conta daquele pênalti de cavadinha e tudo mais. Até que a torcida ficou chateada com essa questão, é óbvio, né? Numa semifinal ele vai lá e cobra um pênalti de cavadinha e acaba errando. Só que a grande questão é que os jogadores do elenco mesmo, os caras mais experientes, não gostaram dessa atitude e meio que não aprovou, né, a continuidade dele no Inter. O grande destino dele poderia ser o Corinthians, porque é um clube que ele já jogou, ele é revelado, igual eu deixei aqui para vocês. Jogou em 2022 só 13 jogos, mas foi muito bem. O Corinthians já tinha vendido ele antes, né, para o Zenit, naquela troca com o Yuri Alberto. Aí ele foi para o Zenit, jogou 16 partidas. Não sei porque ele não conseguiu ir bem nesse ano de 2023 para 2024. Ele jogou melhor 2022-23 na temporada, em 9 jogos, estava pegando sequência com o time, inclusive cobrou um pênalti de cavadinha na final da Copa da Rússia, né, e marcou o gol, foi campeão, cara com 19 anos na época. Só que aí nesse ano não foi muito bem pelo Zenit, foi emprestado ao Internacional, que vinha até com uma sequência legal, 13 partidas pelo clube, uma assistência, mas não deve continuar. Igual eu falei, o seu destino mais provável poderia ser o Corinthians, mas até agora não tem nada de fechado. Tem mais de 10 dias, né, que teve esse episódio, 2 jogos seguidos sem ele ser relacionado nem para o banco de reservas, nem jogou, nem nada, e aí tá grande a chance dele sair. Será que o Cruzeiro não poderia entrar nessa parada? Porque é um zagueiro canhoto, eu acho que sinceramente uma zaga com ele, e se for jogar num esquema de 3, né, que não é muito a do Seabra, mas se fosse, por exemplo, cara, um zagueiro pelo lado esquerdo, o Robert Renan, o Zé Ivaldo e o João Marcelo, até o Vidalba, né, que eu gosto muito dele também, eu acho que seria bem interessante, até para suprir essa carência do Neres, né, que ele joga todos os jogos, alguns bons, mas o Neres, na minha opinião, também não é um atleta que, nossa, me enche os olhos, está vivendo uma fase de muitos altos e baixos, né, pelo Cruzeiro. Eu acho que é muito por falta de opções. Até vi muita gente falando também que o João Marcelo, ele só não tá jogando como titular, porque senão o Cruzeiro teria que comprá-lo, né. Mas assim, cara, o Cruzeiro não vai pagar 8 milhões de reais no João Marcelo, é isso? Porque se for, cara, eu sinceramente não estou entendendo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa questão, se você concorda comigo, discorda, sobre o Robert Renan, se seria uma boa alternativa, que apesar desse episódio do Internacional, na minha opinião, é um dos zagueiros no futebol brasileiro, tá? Com mais potenciais mesmo, é um atleta que até me surpreende ele estar aqui ainda no Brasil, de não ter continuado no Zenit, ou ter ido emprestado para um time da Premier League, da Europa, porque é um cara muito fora da curva, e na minha opinião, em 5, 6 anos vai estar num time realmente Manchester United, Manchester City, Barcelona, Juventus, PSG, enfim, pelo potencial que ele tem, e tá dando sopa aí no mercado. Acho que se o Cruzeiro conseguisse aí, seria uma ótima contratação, se não a melhor, sinceramente, para a defesa nessa temporada. E para terminar aqui com vocês, um que apareceu meio que de última hora é o Alfredo Morelos, jogador do Santos, ele que é um atleta colombiano que veio do Celtic, ou do Rangers, né, lá da Escócia e tudo mais, e assim, jogou com Cifuentes na temporada passada, então é um bom ponto, e cara, ele vinha de uma sequência tão interessante lá no futebol europeu, e não tem conseguido jogar assim pelo Santos, né? Ele pode jogar como centroavante, o pessoal tem colocado ele como centroavante lá no Santos, só que eu lembro que ele jogava também pelas beiradas, então poderia jogar por esse lado direito. Ele é destro, tem 27 anos, muito veloz, é um cara com velocidade assim gigantesca. O último ano dele pelo Rangers não foi ruim, 45 jogos, 12 gols e 6 assistências, 18 gols, 18 participações em gols, e aí veio para o Santos só 3 partidas no ano passado, porque ele estava lesionado, né? E aí nesse ano no Paulistão não foi ruim, 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, mas teve essa sua rescisão de contrato e sinceramente eu acho muito interessante. Olha aí, as últimas temporadas dele, pelo Rangers, 19 gols na temporada 21-22, anteriormente 17 gols e 9 assistências. Olha quando ele chega, né? 30 gols em 2018-19 e mais 29 em 2019-2020. Sequência sensacional. Jogou também lá no HJK, que é um clube lá da Finlândia, muito bem, lá de Helsinki, marcou 50 gols em um pouco menos aí de 70 jogos, foram 68 partidas, 50 gols, sensacional, revelado pelo Independiente Medellín, da Colômbia, e aí ele veio para a América do Sul, possivelmente vai ficar mais próximo da família, mas não conseguiu jogar com muita frequência. Jogador também de seleção colombiana, 11 partidas e 1 gol com a camisa da seleção até aqui. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. É um nome que te agrada? Você acha que se chegasse ao Cruzeiro poderia ser uma boa? Lembrando que o salário dele na Série A do ano passado era mais de 800 mil reais por mês, então realmente altíssimo, né? Só que para esse ano em específico, ele aceitou ter uma redução salarial e assim, mesmo assim era um valor bem alto para o Santos, que eu acho que pode ter sido um dos motivos dele não ter continuado, porque mesmo tendo uma redução, ainda assim era bem alto.
Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, você concorda comigo, discorda, quem dessa lista você traria para o Cruzeiro. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela, sobre o Rafael Cabral, o novo goleiro chegando, várias informações recentes, o QR Code da Ole Players também para você começar a apostar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Quarta-feira, Cruzeiro e Fortaleza, já está disponível as cotações e nos vemos aí numa próxima.